Olá pessoal, tudo jóia? Eu de novo aqui, professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, e estamos estudando licitações e agora eu quero conversar sobre licitação dispensável, né? A dispensa da licitação. Gente, vamos lembrar rapidamente, nós temos a possibilidade de inexigibilidade, que está no artigo 25 da Lei de Licitações, que é a parte de inviabilidade de competição, e temos a dispensa da licitação. A dispensa da licitação é dividida em licitação dispensada e dispensável. A dispensada é o artigo 17, que envolve alienações, e a dispensável vem agora, o artigo 24. Lembrando da dispensável, a sua diferença em relação ao artigo 17. No artigo 17, o legislador dispensa a licitação. Então, por isso que alguns falam, inclusive, que é uma licitação vedada. O administrador não vai licitar naqueles casos. Já no artigo 24, nós temos uma licitação que é somente dispensável. Ou seja, se o administrador público desejar, ele pode fazer a licitação. Certo? Vamos lá, então, para conhecer essas regras. Não é? Artigo 24, é dispensável a licitação. Propósito, esse artigo, gente. Originalmente, ele tinha apenas 15 incisos. E eram bons 15 incisos, tanto é que em alguns livros, né, nós podíamos pegar esses 15 incisos e classificá-los, né, para estudar melhor, tranquilo. Só que depois foram passando o tempo, começaram a ser acrescentados incisos. E muito na boa, gente, foi ficando uma bagunça. E hoje nós temos 35 incisos no artigo 24. E é claro, impossível falar de todos, vou falar daqueles que eu considero mais prováveis, né, com probabilidade maior de aparecer em concurso, em razão da experiência que eu tenho, né, com provas anteriores. Vamos lá, gente. O primeiro inciso, esse daqui sempre aparece, né? Sempre você entendeu, né? Quando eu dizer sempre, probabilidade muito alta. Porque a primeira forma de dispensa de licitação está relacionado ao pequeno valor, ao baixo valor do contrato. Então, para obras e serviços de engenharia, de valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior. O artigo anterior é o artigo 23. E o que é que a gente encontra lá? A gente encontra as definições dos procedimentos de licitação e ali a gente encontra a definição do convite. Então, tanto convite como tomada de preço e concorrência. Então, a linha A do inciso 1 do artigo 23 é a base do convite, perfeito? Então, até 10% do valor do convite, nós não precisamos licitar, ela é dispensável. Isso para obras e serviços de engenharia, mas também para os outros serviços e compras. Mesma regra, para os outros serviços e compras, também 10% do limite para a modalidade convite. Eu vou colocar aqui um quadro, então, para vocês, uma tabela, não sei se dependendo do dispositivo que você esteja utilizando para me ver, talvez fique muito pequeno, mas acho que dá para entender bem. Não é? Eu só fiz aqui uma tabela simples para lembrar os valores das licitações. Então, para uma obra ou um serviço de engenharia, se eu tenho um valor de até 330 mil reais, eu faço o convite. Acima desse valor e até 3 milhões e 300 mil, eu faço uma tomada de preço. Acima de 3 milhões e 300 mil, eu faço concorrência. Beleza. Compras e serviços. Até 176 mil, eu faço um convite. Acima desse valor e até 1 milhão 430 mil, eu vou fazer tomada de preço. Acima de 1 milhão 430 mil reais, eu faço concorrência. Beleza. Daí o que é que vai dizer os dois primeiros incisos do artigo 24 sobre dispensa de licitação? Até 10% da modalidade convite. Lembrando que esses valores que estão aqui para vocês são valores atualizados, tá? Em razão de um decreto da metade de 2018. É muito provável que em apostilas você encontre uma tabela parecida com essa, com os valores anteriores, tá? Anteriores a julho de 2018. Daí ficou tranquilo. 10%, né? Eu espero que eu não tenha errado, gente, né? Eu sou de humanas, né, pessoal? Eu sou da área jurídica, espero que eu não tenha errado aqui, tá? Mas 10%, o que é que aconteceu? 33 mil para dispensa, 17.600 para o compras e outros serviços, né? Os serviços que não são de engenharia. Então, vai fazer uma compra de até 17.600? Beleza, gente. Não precisa licitar, faz a contratação direta, certo? Legal, então. Ah, uma observação importante aqui.
Quando a gente fala aqui de licitação, a gente está falando da administração pública direta e também da administração pública indireta. E daí a lei de licitação resolveu que para os consórcios públicos, sociedades de economia mista, empresa pública e agência executiva, que a gente não vai utilizar aquele referencial de 20%. Tá? E sim, não vamos usar o referencial de 10% e utilizar um referencial de 20%. Legal. Mas, ou seja, dobra então a dispensa em razão do valor para as agências executivas, sociedade de economia mista, empresa pública e consórcio público. Mas por que eu coloquei sociedade de economia mista e empresa pública em vermelho? Porque aconteceu o seguinte, gente. Em 2016, a Lei 13.303 regulamentou a licitação para empresa pública e sociedade de economia mista. Na verdade, não é que regulamentou a licitação apenas, tá? Essa lei, a 13.303, é o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista, que, dentre outras coisas, regulamentou procedimentos especiais para empresa pública e sociedade de economia mista em relação à licitação. E ocorreu que uma dessas situações especiais envolve justamente a dispensa, tá? Envolve justamente a dispensa. Então, esses dois incisos agora que aparecem para vocês não são da lei de licitações, e sim da lei 13.303, que serve somente para empresa pública e sociedade de economia mista. Olha que diferente. Para empresa pública e sociedade de economia mista, é dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor de até R$100 mil. E outros serviços e compras de valor de até R$50 mil. Certo? Então, o valor para aquelas duas entidades da administração indireta são diferentes em razão de lei específica. Legal? E é uma lei razoavelmente nova, 2016. Então, começou a aparecer nos concursos em 2017 só. Então, probabilidade boa de vir uma pegadinha aí, tá? Em relação a essas duas instituições aqui. Entidades, melhor. Vamos lá, continuando. Gente, nós vamos pensar agora em dispensa de licitação. Já pensamos, o primeiro caso que a gente teve foi um baixo valor do contrato. Baixo valor do contrato não faz licitação. Talvez eu até gaste mais tempo fazendo licitação do que o necessário, né? Então, contratação direta. Agora, situações aqui que realmente eu não posso perder tempo. Situações emergenciais, casos de guerra, perturbação da ordem, emergência, calamidade pública, e é óbvio, calamidade pública somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Situações que eu não posso perder tempo fazendo a licitação, certo? Então, direto, contratação. Sempre que existir uma contratação direta, a autoridade que determina a contratação direta tem que justificar o seu ato. Por que está dispensando a licitação ou declarando inexigível? Então, a autoridade sempre tem que fazer um ato motivado, justificado, certo? E, posteriormente, prestar contas normalmente. Então, se durante uma situação de emergência ou calamidade pública ocorreram desvios, como infelizmente ocorrem, torcer que o Tribunal de Contas depois consiga identificar esses desvios, certo? Então, vai contratar diretamente, é necessário, nesses casos que aparecem aqui, principalmente de emergência e calamidade pública, muito necessário. No entanto, o ato que determina a contratação direta tem que ser sempre motivado, pessoal. Duas situações aqui interessantes também. Licitação deserta e licitação fracassada. Licitação deserta é o seguinte: na licitação deserta, você marcou uma festa. Então você arrumou uma festa, certo? Legal. E ninguém apareceu na tua festa. Que sacanagem, né? Você comprou as coisas, comprou a bebida, né? Comprou comida, legal, e ninguém aparece na tua festa. Essa daí é a licitação deserta. Ninguém apareceu. A lei usa uma expressão antiga, né? Acudiu. Vamos lá. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas nesse caso todas as condições pré-estabelecidas. Isso é uma licitação deserta. Permite, então, dispensa de licitação. A fracassada é o seguinte: a galera apareceu, tá? Mas a galera não, a galera apareceu, mas você botou Pink Floyd na vitrola e o pessoal queria ouvir outra coisa. Qualquer outra coisa que não seja Pink Floyd, para mim já não tá legal. Tá ok? Então vamos lá. Inciso 7.
Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, será admitida a adjudicação dos bens ou serviços por valor não superior ao constante do registro de preços ou do serviço. É uma licitação fracassada. No caso aqui, ela está fracassada especificadamente porque não teve proposta classificada. Todas as propostas foram desclassificadas por terem preços superiores ao mercado. Então, uma licitação fracassada bem específica. 2 casos que permitem, então, a dispensa de licitação. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços, isso é um assunto muito interessante, um dos assuntos bem legais, que envolve direito administrativo, envolve direito constitucional também, que é a intervenção no domínio econômico. Muito errado o governo tentar regulamentar preço por tabela. Isso aconteceu no nosso passado, aconteceu nos anos 80, tá? Início dos anos 90. Você não pode tentar regular o preço. Nos anos 90 se regulava preço de moeda, né? Então regular o preço da moeda ou de algum produto por um decreto presidencial. Não. A gente tem que saber lidar com o mercado. E olha que eu não sou uma pessoa que gosta do mercado, tá? As minhas ideologias não são ideologias de mercado, mas eu entendo que o mercado às vezes tem vida própria. Você tem que saber mexer nesse mercado. O governo pode intervir no domínio econômico. Como? Não fazendo um decreto limitando o preço. Não, ele pode regular o preço comprando e vendendo. Ele vai comprar e vender, comprar e vender. O governo faz isso com o dólar. Com o dólar. O dólar está começando a disparar, o governo vai lá e começa a vender dólar. Tá? Ou seja, ele tenta fazer essa regulamentação com o jogo do mercado. Isso é interessante. E é óbvio que não vai ter licitação, né, gente? A intervenção do domínio econômico, inclusive no direito tributário, é um dos casos que permite tributo, que o tributo não respeite a noventena, né? Que é os 90 dias mínimos, além da anualidade, noventena junto com a anualidade. É um dos casos de exceção até no direito tributário. Bem legal aqui, tá? Aquisição por pessoa jurídica, aqui no inciso 8º, de pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgãos ou entidades que integrem a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, como era na época, quando não tínhamos a versão eletrônica do Diário Oficial, eles eram impressos e havia uma empresa ou seja, uma entidade da administração pública que era uma gráfica, na verdade, né, que imprimia os diários oficiais e a gente comprava. A própria administração adquiria isso, entre outros exemplos. Segurança Nacional e Forças Armadas. Sempre que tiver um comprometimento de segurança nacional, por exemplo, a gente já viu guerra, né, situação de guerra. Às vezes eu não tenho uma guerra ainda, mas eu tenho um comprometimento da segurança nacional. Posso sim fazer contratos sem licitação. Quando? Quando o presidente estabelecer isso por decreto ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Mesma coisa lá para as Forças Armadas. As Forças Armadas, por exemplo, você não vai fazer uma licitação, se você vai comprar algo que envolve um segredo militar, uma tecnologia, você não vai botar isso no edital, né, para publicizar. Há situações sim, inclusive de sigilo, e as Forças Armadas vão poder fazer esse tipo de compra sem licitação. Mas nota ali no inciso 19 a pegadinha, né? Não é qualquer coisa que as Forças Armadas irão comprar que podem ser sem licitação. Aquilo que é o básico, que é o normal, que é o material de escritório, por exemplo, né? Então, materiais de uso pessoal e administrativo, isso não tem nada a ver com a parte de segredo militar ou coisa parecida, né? Ali tem que ter licitação normal, gente. Quando a administração precisa comprar ou alugar um imóvel que tenha... que a localização do imóvel condicione a necessidade da administração. A escolha da administração ficou condicionada a isso. Tá? Então, necessidade de instalação e localização que é condicionada à escolha do imóvel. Então, eu vou construir um prédio público importante, uma nova sede da prefeitura, por exemplo. Eu não vou construir em qualquer lugar, eu vou ter que escolher esse lugar. Eu não vou fazer uma licitação para as pessoas me oferecerem terrenos. Eu vou escolher esse lugar da forma que mais atenda às necessidades da administração, uma possibilidade de dispensa de licitação. Tá? Remanescente de obra, ou serviço ou fornecimento, isso aqui é importante. Lembra que lá na habilitação, as empresas não podem... Uma das formas de habilitação é a qualificação econômica financeira, porque a administração pública não quer contratar com uma empresa que possa quebrar, que possa falir no meio da execução da obra, do serviço ou do fornecimento. Mas se isso acontecer,
ou qualquer outra hipótese de rescisão contratual. Tive que rescindir o contrato. Na hora que rescindiu o contrato, aquela empresa para de fornecer o serviço ou de construir a obra. Para que não haja uma paralisação imediata, eu posso fazer uma contratação remanescente para atender os serviços públicos necessários. Contratação remanescente sem a licitação. Perfeito, gente? Uma hipótese interessante aqui da lei. Aquisição ou restauração de obra de arte, desde que tenha relação com a finalidade do órgão. Então, um museu público, né, vários em São Paulo, né, vários. Espero que eles continuem em pé, que não voltem a queimar, mas vários museus públicos vai adquirir objetos, obras de arte. Ora, vai fazer isso, a autenticidade certificada, é claro, você não vai fazer uma licitação, né? Uma licitação entre obras de Picasso e Van Gogh. Não, você vai comprar aquilo que for adequado para a finalidade do órgão ou entidade. Perfeito, gente? Daí aqui eu já estou pulando agora vários incisos, né? Vários incisos. E contratar com subsidiárias também é por dispensa de licitação. Eu quero ir lá no último, para a gente finalizar, aqui. Esse daqui foi incluído em 2017 e o Banco Examinadora gosta de novidade. Esse aqui foi o último inciso incluído em 2017. Bem claro, para construção, ampliação, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Estou chutando que isso pode aparecer, tá, gente? Porque segurança pública está em moda debater segurança pública, todo mundo acha que tem uma proposta para segurança pública e em 2017 o governo veio com essa, inventou um caso de dispensa de licitação para poder construir estabelecimento penal. Então, ó, é um caso aqui que vale a pena, tá, anotar com carinho esse último caso aqui do artigo 24. Legal, gente? Então é isso aí, ó, fizemos um grande resumão sobre licitações, né, do conceito, princípios, modalidades, procedimento e inexigibilidade e dispensa de licitação. Beleza, gente? É isso aí, então. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, né? Ótimos estudos e ótima prova a todos. Valeu!